Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Parabéns às mulheres pela data de hoje, né? Que essa sociedade possa reconhecer seus direitos todos os dias do ano, tá bom? Amém. Muito bem, gente. Hoje a gente vai falar sobre o amigo oculto, que é uma passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, dos versículos de 13 a 35, né? Então, ela suscita uma interpretação várias, porque tem nas suas chaves ocultos algumas mensagens muito importantes. Então, a gente, como sempre, vai fazer uma leitura de todo o texto do versículo e do capítulo 24 de Lucas, e depois mais algumas coisinhas ali para a gente robustecer o nosso ensino de hoje. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, o estudo sobre hoje é o amigo oculto. E aqui está em Lucas, no capítulo de 24 a 35. Eu vou fazer a leitura dele na íntegra, para a gente tentar nos localizar ali. A gente costuma dizer que o estudo é feito na individualidade, para cada um, de acordo com aquilo que a percepção do coração já consegue absorver, né? Porque a gente não vai além daquilo que a gente dá conta. Lembrando, Emmanuel já disse que a natureza não dá saltos. Então não adianta a gente forçar aquilo que a nossa capacidade ainda não consegue absorver. Seria uma invasão de nós mesmos, aí falta o amor próprio. A gente tem que respeitar os nossos limites em todos os aspectos da vida. Mas aqui então a gente vai trazer o texto de Lucas. E ele fala o seguinte: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E eles lhe disseram: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleópatas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sido sucedido nesses dias? E eles perguntou: quais? E eles disseram a que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi homem profeta, podendo em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o integraram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que redimisse Israel. Mas agora, sobretudo, isto já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive, e alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém ele não viram. E lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que eles se achavam em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e fez com que iam para mais longe. E eles o consagraram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e declinou, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando um pão, abençoou e partiu-lhe o deu. Abrindo-lhe então os olhos, o conheceram, e desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardiam os nossos corações quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora
Levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam consagrados os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes aconteceram no caminho e como deles foram conhecidos a partir do pão. Quando a gente faz leitura de alguma passagem de versículos, fica meio que desconectado, porque o palavreado à época de Jesus é diferente do entendimento de hoje. Então parece que fica truncado, pulando situações que o nosso entendimento não. Mas trocando dois amigos que caminharam na estrada de Emaús, e lá eles estavam todos tristes, estavam consternidos pelo que tinha acontecido a Jesus na crucificação, que esperavam que o Messias ia vir trazer toda a redenção de Israel. Não entendia ainda o sentido espiritual da missão de Jesus. E ali eles estavam fazendo esse comentário, quando Jesus, sem eles perceberem, participa da conversa trazendo toda a Escritura, dizendo que todo sofrimento, todo sacrifício já estava previsto. Todo ele já estava programado para o acontecimento e que eles pudessem o coração em guarda e trazia tudo aquilo que Jesus vem nos ensinando. Para isso, eu vou trazer aqui uma historinha para a gente poder nos localizar também dentro do contexto disso aí. Porque a historinha, ela vai trazer exatamente o que a gente consegue entender disso aqui. Vamos lá buscar onde é que eu botei essa historinha. Tá. Vou de novo trazer agora de uma maneira mais coloquial o que aquilo a gente fez uma leitura que parecia ser um pouco truncada. Certa vez, um homem caminhava por uma estrada de terra ao entardecer. Seu nome era André. Ele caminhava devagar, com o coração pesado. Nos últimos meses havia perdido o emprego, enfrentando problemas na família e sentia que Deus estava muito distante. Enquanto andava, falava sozinho: Senhor, porque tudo está dando errado. Parece que estou sozinho nessa caminhada. A estrada era longa e silenciosa e de repente um outro viajante aproximou-se e começou a caminhar a seu lado. Boa tarde, disse o desconhecido com voz tranquila. Vejo que o senhor parece preocupado. André, sem perceber por quê, começou a desabafar. Falou de suas dores e de suas frustrações e de sua sensação de abandono. O viajante ouviu com atenção e respondeu com serenidade. Às vezes, as estradas difíceis são as que mais nos ensinam. Quando tudo parece escuro, é porque estamos aprendendo a enxergar com o coração. Conversaram por muito tempo. Aos poucos, André começou a sentir algo diferente. Uma paz que ele não conseguia explicar. Quando chegaram perto de uma pequena casa à beira da estrada, André disse: já está escuro, por favor, fique um pouco mais comigo. O viajante sorriu. Sentaram-se à mesa simples da casa, quando o visitante pegou o pão, partiu e ofereceu. André sentiu uma emoção profunda invadir seu coração. Naquele instante, ele compreendeu. Olhou novamente para o viajante, mas ele já não estava lá. André ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse emocionado: agora entendo. Eu nunca caminhei sozinho. E naquela mesma noite, cheio de esperança, voltou pela estrada para contar aos amigos. Mesmo quando não percebemos, Deus continua conosco. Bom, muito bem. Posto isso, nós vamos então trazer agora o nosso estudo.
gente começa a fazer estudo de algumas passagens do Evangelho, a gente começa a entender como é que a coisa funciona. Eu não sei se eu vou conseguir levar isso até o final, gente, porque o texto, o que eu preparei aqui, ele é cheio de simbologia, a gente precisa com muita atenção absorver tudo que ele está querendo trazer para a gente, né? Porque é complicado. Você tem várias condições para analisar essa parábola. A nível espiritual, a nível espírita, da doutrina, né, que é a nossa função, mas que pode trazer nesse sentido que as pessoas não conseguiram enxergar Jesus, né? Aí você tem perispírito que molda a imagem que Jesus consegue transfigurar no sentido para que não seja reconhecido. Tem a intuição quando aqueles estão caminhando e com o coração apertado. Então tem várias chaves e vários exemplos. A gente vai tentar aqui trazer o mais simples possível para a gente, o tempo ali nos favorecer exatamente o entendimento. Aí a gente tem que, é um texto grandão, e eu separei alguns tópicos que eu achei mais interessante esse aqui. Então vamos lá. Bom, fazer só um contextualizar o momento do Evangelho. Jesus havia crucificado, ok, gente? Então era o momento da crucificação de Jesus, e esses dois caminhavam nesse caminho até a cidade de Emaús, né? Então esses discípulos estavam tristes, desanimados, em confusão. Dois deles, então, caminhando para Emaús, conversaram sobre o que ter sido. Poxa, a gente esperava que Jesus vinha com seus exércitos a libertar Israel, confuso, porque não entendiam o que era a missão de Jesus naquele momento, né? Aí a gente faz uma perguntinha assim, tipo, quantas vezes também caminhamos perante a vida, como a historinha, desanimados, sem perceber que o Cristo está em nosso lado. Pegando um gancho aqui, ela disse, o tratamento vai correr daqui para frente desse jeito. Há uma ficha, todos vão entrar de acordo com essa ficha, que é uma ordem cronológica. Mas o estudo ou o tratamento de todos vocês começa agora. Começa com o estudo. Eu falo em outras oportunidades, que nós temos mais ou menos 70% do sucesso do tratamento de vocês a nível espiritual começa aqui nesse estudo. Porque aqui é que é feito o convite da transformação de valores através do Evangelho de Jesus. Lá é 30%. Como eu disse, doutora Damastor não cura ninguém. Ok, gente? Quem cura é a fé de cada um de vocês. Quem cura é a abertura do coração e perceber que o nosso caminho, nós não estamos sós. Ele lá enxerga os pontos a ser tratados a nível de perispírito, porque a doutrina espírita não trata corpo físico. Quem trata corpo físico é a medicina da terra. E lá, a nível de perispírito, ele vai localizar pontos em desalinho ou pontos de força que precisam se alinharem. Aqui esse ponto negro, aquele outro, e através do passe magnético do médium, com boa vontade em auxiliar, vai propiciar o equilíbrio desses pontos que estão, na visão dele, que ele não enxerga o corpo físico, desalinhado. Ele alinha esses pontos de forças que alguns entendem como chakras, e esse alinhamento vai trazer o equilíbrio orgânico. Mas quem vai potencializar a cura, se Deus permitir, quem tem doença que não é para ser curada, ok? A cura vai acontecer. Esse é o tratamento na casa espírita. Aqui o convite é da mudança. Porque sem mudança de valores e de conceitos, a gente não se alinha àquilo que Deus programou para cada um dos seus filhos. Então, o tratamento
Já começou. Vamos lá então. Chega de churumelas, como diz o outro, e vamos ao estudo, né? Então a gente começa a dizer, então, depois disso, gente, quantos de nós ainda não estamos, ou já passamos, ou passaremos pelos caminhos de Emaús? Há quantos de nós, na nossa vivência, nessa encarnação bendita, nos passamos por alguns perrengues, algumas necessidades? Onde, nas nossas dificuldades, a gente achou que a gente não tinha companhia. Estávamos simplesmente, de repente, do lado dos nossos, a nível familiar. Mas que muitas das vezes também apartados de nós, por circunstâncias várias, que não nos cabe aqui alencar. E nessa dificuldade, achando-se só, a gente lembra daquilo que Jesus sempre nos convidou. Ao exercício da fé robusta, que remove montanhas, que são essas dificuldades. Todos nós, no planeta de prova e expiação, espíritos imperfeitos ainda que somos, necessitamos desses momentos de dores, porque só ela vai fazer a transformação que o espírito imortal precisa. Porque senão a zona de conforto para nós, crianças espirituais, nos afastam do caminho do bem. Do caminho que vai levar a nós outros, enquanto espírito, à angelitude. Para isso, precisamos dessas circunstâncias, que já estão todas elas determinadas numa programação reencarnatória de todos nós. Cada um daquilo que precisa e daquilo que dá conta. Porque Deus é Pai. Já disse uma vez aqui numa oportunidade de estudo, que nós somos filhos de Deus. A nossa paternidade espiritual é divina. Somos deuses, já dizia Jesus. Só que, infelizmente, a nossa paternidade humana da matéria supera em muito a nossa paternidade divina, o nosso DNA divino. Porque o nosso DNA divino não combina com maldade, não combina com raiva, não combina com ego, não combina com a falta de amor e com a falta de caridade. A nossa paternidade divina, ela é plena em amor, daquilo que Jesus nos convidou, amar o próximo como a si mesmo. Só que a nossa paternidade humana ainda nos prende ao bem comum, ao bem-estar, ao conforto, à matéria, às aquisições. Lembrando que caixão não tem gaveta. Então, gente, a gente tem que perceber que nós nos apartamos dele e ele não aparta de nós. Decepção dos discípulos. Eles diziam: nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Eles esperavam uma libertação política, um Messias poderoso segundo as ideias humanas. Mas a missão de Jesus era a libertação espiritual da humanidade. Muitas vezes também nós nos decepcionamos com a vida, porque esperamos resultados imediatos. Quem não quer um resultado imediato das nossas necessidades, gente? Quem não quer? Quero resolver agora. Não só pela ansiedade, mas eu preciso resolver agora, porque eu acho que eu não tenho mais tempo. É agora que eu preciso, não é amanhã, é agora. São várias circunstâncias que o nosso imediatismo irrazoável dentro da nossa humanidade vai favorecer. Não compreendemos o próprio espírito de prova. Nós somos espíritos em prova e expiação. A maioria de nós está em prova. 99,9% de sucesso de passar pelas provas. Poucos espíritos estão em expiação, que nada podem fazer nessas circunstâncias, só expiam. A maioria de nós outros estamos em prova. E a doutora explica, as dificuldades da vida fazem parte do processo de evolução do espírito.
Como eu disse, se não passarmos por necessidade e provas, nós não evoluímos enquanto espírito. E as dificuldades, os embates do dia a dia, as frustrações, quando bem compreendidas, que vão movimentar em nós ferramentas que já estamos apropriados dela, porque está aqui a lei de Deus, na nossa consciência. O que é bom e o que não é, o que é errado e o que é certo. É que muitas das vezes tamponamos essa questão e agimos na necessidade do imediatismo. As dificuldades são para nós a alavanca de progresso espiritual. Quando a gente fala em progresso, a gente tem que fazer um recorte. Jesus não veio para trazer benesses materiais para ninguém. Não, um cara que nasceu numa manjedoura entre animais, que não tinha posse alguma, mas que veio trazer uma clareza para a humanidade a nível de espírito. Nós somos espíritos imortais. Temos que acreditar e nos convencer disso. Quando eu me convenço que a morte não existe, e nós espíritas sabemos, temos que valorizar o sentido de uma vida futura. Como é que eu posso programar uma vida melhor se eu não trabalho o meu presente? Eu só consigo trabalhar o meu presente, mudar valores, quando eu sei que esses impactarão numa vida futura. Se eu não começar a praticar valores concisos de moralidade, eu vou levar a vida simplesmente na flauta, na porta larga. E Jesus convida a porta estreita, que aqui é representado no caminho de Emaús, as dificuldades humanas. Porque só assim a gente vai conseguir elevar em espírito para um dia chegar à angelitude e co-criar com Deus. Essa é a função do homem na terra, co-criar com Deus. Mas é necessário que a gente se coloque na posição e a instrumentação espiritual necessária para tanto. Aí vem o Evangelho com vários convites. O semeador que saiu a caminhar, a semente caiu na pedra, outra caiu no espinho, outra caiu na terra fértil. Precisamos ser essa terra fértil. Lembrando das passagens de Jesus, né? O festim das bodas, que convidaram todos e vieram os de última hora. Mas precisa da veste espiritual. Nós precisamos nos reformular espiritualmente. Porque o corpo físico, gente natural, ele padece. Uma hora ele não aguenta. Até porque, sabemos pela doutrina espírita, somos hoje, todos eles já robustecidos pelo um fluido vital. Aquilo que a nível de corpo físico fortalece a vida orgânica, como se fosse gasolina num tanque de combustível de um carro. Quando esse fluido vital, derivado do fluido cósmico universal, cessar, a vida também orgânica cessa. Como o carro, se acabar a gasolina, para, não anda. Embora tudo funcione, tudo, motor, toda a parte mecânica está funcionando, mas não tem combustível para ir mais à frente. Porque ele é movido a combustível, gasolina, álcool, eletricidade, seja o que for. Nós, da mesma analogia, somos hoje potencializados por um fluido vital. Há pessoas que morrem assim, dormem e de manhã já não existem mais. O fluido acabou. E há aqueles que ainda, por agressividade a si próprio, sem fazer juízo de valores, interrompem o processo do fluido vital e suicidam. Ok? E vamos sofrer as consequências ainda desse fluido no corpo perispiritual que precisava vivenciar mais 20, 30, 40 anos. É simples assim. Então, a gente tem que avaliar que essas questões a nós têm um propósito. Que Deus nos criou simples, ignorantes, porém perfectíveis. A pedagogia de Jesus. Jesus não se revela imediatamente. Escuta os discípulos,
dialoga com eles, explica as Escrituras, ele educa pela compreensão. Aí vem a doutrina espírita dizer livre-arbítrio. Que é isso, gente? Livre-arbítrio. Jesus não condena ninguém. Ele espera que o irmão abra a mente, abra o coração, expande espiritualmente para que ele possa então agir com plenitude na consciência desperta. Mas ele não vai invadir privacidade. Não esperem que Jesus vai caminhar para cada um de vocês. Ele caminha junto, mas não caminha para vocês. Tem uma passagem que eu não gosto de comentar, porque senão as lágrimas chegam com facilidade. Já fizeram até uma música sertaneja a respeito dela, que é a caminhada no deserto, aonde o caminhante faz um acordo com Jesus, a caminhar com ele no deserto, que ele não o abandone, e saem os dois a caminhar. No meio do caminho, ele acorda e diz: não cumpristes o seu trato comigo, dizendo a Jesus, porque eu caminhei sozinho. Jesus disse: como caminhou sozinho? Vejo apenas a minha pegada na areia. E Jesus disse para ele: não, eu te carreguei no colo, essa é a minha pegada. Gente, nós não estamos sós. Sabe? Leva engano aquele que acha que Deus olha só para os escolhidos. Ele olha para todos. Quando a gente fala que nós brasileiros vivemos na pátria do Evangelho, a gente acha que a gente está bem na frente, né? Assim, na pátria do Evangelho, coração do mundo. Não é isso, gente? E o Evangelho faz o quê? Ele aceita os estropiados. Então, nós brasileiros, nascidos na pátria do Evangelho, acolhemos a pior espécie da humanidade. Porque o Evangelho é amor. Ele colhe a todos nós, principalmente aqueles que roubam. A gente sabe o que a gente está falando, né? As notícias estão por aí, né? E como, né? Não vamos entrar em detalhe, porque esses irmãos também, gente, terão que pagar o último centavo. Nos cabe julgar a atitude de cada um deles? Não, embora somos impactados por ela. Mas não nascemos em prova de expiação? Não pedimos para nascer aqui? Então esperamos o quê? O maná? Não. Estamos localizados aonde temos que florescer, num país desigual, num país ainda que é... Olha, não vou alencar as dificuldades aqui para não piorar as coisas, mas todos nós conhecemos. O acaso existe? A doutrina espírita diz que não. Então, se eu nasci em prova e expiação, na pátria do Evangelho, eu espero de quê ali? Gente, é visão espiritual. Acolher a pior espécie da humanidade. Senão eu nascia lá na Europa. Todo mundo branquinho, de olho azulzinho, sem dificuldade material, onde a saúde é gratuita, onde a tecnologia já chegou. Não venho eu aqui, magricela, de estômago vazio, a lutar nesse planeta difícil, nesse país complicado, desigual. À toa? Há um plano para cada um de nós, gente. Para cada um. Mas, mesmo assim, nessa condição toda, nós ainda somos espíritos imortais. E ele vai falar da presença espiritual de Jesus, né? Que eu disse que ele aparece, que ele conversa, né? E segundo Allan Kardec, o espírito conserva sua individualidade,
pode manifestar-se aos encarnados. Ele está dizendo de Jesus naquela condição que ele transforma perispiritualmente a sua imagem para que eles não percebessem, né? O corpo visível de Jesus nesse momento é compreendido como uma manifestação espiritual, semelhante a fenômeno estudado na mediunidade, está lá no livro dos médiuns, né? Assim, o Evangelho também revela a interação entre o mundo espiritual e o mundo material. Eu disse que esse passagem de Lucas, ele é cheio de chave, cheio de interpretação, para que dê um sentido normal, né? E os Espíritos lá na ponta, eles diziam, fique conosco. Fica conosco porque já é tarde. Olha, se eu ler os simbolismos que traz isso aqui, Jesus não... Quando você fala, fique comigo, você está pedindo que ele fique com você. Você não está impondo que ele fique com você. Você precisa ficar comigo. Não, você fique comigo. Basta ficar comigo. Basta um pedido. Lembrando o nosso lar, Emmanuel no umbral, 8 anos, e todo dia Clarice pedindo, sai daí, venha, venha. Não é Emmanuel, não, André Luiz. A gente confunde tantas coisas, e fala tanto de Emmanuel, tantas coisas aqui. E o André Luiz está lá, sai daí, Clarice lá todo dia. E Emmanuel. André Luiz. Não dá a mínima para ele. Até um dia que, através de uma prece, abre uma oportunidade e ele, imediato, ele socorre. Somos nós assim, gente. Quando eu falo fique comigo, eu já dou abertura no coração para a aceitação dessa presença que vai me robustecer. Convido Cristo a permanecer conosco quando cultivamos a oração. Quando a gente busca o bem, pratica a caridade. Eu não preciso de estar constantemente ao meu lado dessa presença. A minha atitude já desenvolvida no psique, que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é a prática da caridade segundo a doutrina espírita, sem ela não há salvação. Nesse processo há uma ligação mental, há uma ligação onde eu trago para perto de mim todos aqueles que querem o meu bem. Eu trago Deus para a minha caminhada. É na prática do exercício da movimentação da minha vontade, de querer sair das dificuldades pela fé e movimentar. Não basta só bater e abrigar, não basta só pedir e obter, tem que caminhar. Todos nós passamos em algum momento da vida, gente, por dificuldades. Por dificuldade. Porque faz parte do processo evolutivo. A doutrina espírita, ou os instrumentos que Deus age a cada um dos seus filhos, vai ser dessa maneira. É através da dor. Precisava ser através da dor? Não. Mas se não for por amor, terá que ser pela dor. E quem de nós pode dizer que o amor em nós já está pleno? Eu não faço isso, porque ainda não estou convicto dele em mim. Quando eu ainda digo que eu amo pizza, que eu amo chocolate, eu subverto o sentido da palavra amor. Ela não se localiza nessas questões da matéria. O amor transcende muito mais além, gente. Onde o nosso objetivo maior, em qualquer encarnação, é o objetivo dela, é desenvolver amor. Desse amor de Jesus para a humanidade. Quando conseguimos em nós transparecer nas atitudes esse amor, eu posso dizer que a minha alma em expansão já está numa aquisição plena. Quem de nós estamos nessa condição hoje e agora? Ainda estamos no caminho de Emaús, gente. Por mais prática do bem que a gente ainda já consegue fazer, mas ainda estamos no caminho de Emaús. Ainda sentimos ainda sozinhos na caminhada.
projetamos muitas das vezes melhoria espiritual, ela não acontece. Porque o plano divino para cada um é diferente do outro. Porque cada um de nós tem um pretérito espiritual atrás, que vem nessas moldagens a cada encarnação em ascensão para melhor, se assim eu fizer o movimento. Se eu não fizer, fico em looping, circuito fechado. Vou reencarnar, vou viver 70, 80, 90, 100, sem propósito algum, volto de novo e vou ficando 300, 400, 500, 1000, 2000 anos num processo de circuito fechado. Nos valores de aquisições, onde para mim é favorável, sem abertura do olhar do primeiro mandamento de Jesus, amar o próximo como a si mesmo. Sem perceber que fora da caridade não há salvação. Que eu tenho que movimentar forças para me qualificar como filho de Deus. Não na sua paternidade, mas na ação do bem, em auxiliar aquele que precisa daquilo que eu já dou conta. E nós, espíritas, já damos conta de muita coisa. Se eu deixar o celular e esse tablet aqui, esquecer ir embora, não por ser uma casa espírita, que seja num coletivo, que seja numa estação de metrô, esquecer. E se ali só tiver pessoas do bem, vai passar um mês, eu vou voltar e vou achar ele no mesmo lugar. Por que ninguém pergunta? Porque não te pertence. Pertence a alguém que pelo esquecimento ele deixou. Mas ninguém vai usurpar daquele bem. Porque a consciência do direito, do valor, da honestidade já foi desenvolvida pela experimentação do dia a dia em auxiliar as necessidades humanas. Ok, gente? Há humanidades e situações de sociedade no Oriente, muitas das vezes, por informação a gente sabe que essas coisas, gente, a gente pode esquecer lá que vai estar no mesmo lugar, né? Que não vão mexer. Isso é cultural, gente. E nós aqui, brasileiros que somos, né, precisamos desenvolver certas culturas. Nós espíritas muito mais. Pelaquilo que nós já absorvemos. No axioma, Tem muito é dado. muito mais é dado, mais é cobrado. Não é assim? Então hoje eu não posso dizer que eu não sabia, gente. Eu não sabia dessas coisas. Como não? Um minutinho de evangelho, você já não pode dizer que não sabia. Ok, gente? O caminho de todo espírito imortal passa por essas necessidades do caminho de Emmaus. Todos nós somos caminhantes perante a eternidade. As aquisições serão feitas na individualidade. As nossas relações sociais são de compromisso, muitas das vezes por indicar um defeito ou não. Às vezes por sintonia. Ok? Aproximamos daquele que são similares às nossas condições de aquisições morais já realizadas. E assim que a gente vai se agrupando enquanto sociedade, pelas afinidades. Tem afinidades ainda que estão aquém da moralidade. Tem afinidades que já estão mais centradas no conceito da moral e dos bons costumes. E por afinidade, por sintonia, eu vou agregando grupos, como nós aqui nessa manhã. Buscando o entendimento, o conhecimento, a reformulação interior, a trazer a verdade do Cristo para que prevaleça acima da nossa verdade individual. Alijar de nós ego, vaidade, orgulho, para que eu seja o instrumento desse evangelho a me transformar enquanto espírito imortal. Não tem outro objetivo. O objetivo da doutrina espírita não é só a prática da caridade. É para robustecer o ser na sua individualidade de conhecimento transformador espiritualmente dizendo. A me tirar da zona de conforto e me trazer na condição de espírito caminhante. Para uma angelitude prometida por Deus, por herança. Somos herdeiros de Deus. Nós temos que nos conscientizar disso.
Deus é Pai. E Deus é amor. Então eu sou herdeiro do amor. Mas não basta ser herdeiro, eu tenho que me apropriar dele e transformar em mim, como dizia a oração de São Francisco. É dando que se recebe, e é morrendo que se vive para a vida eterna. O Espírito, a gente tem que perceber que a oportunidade de transformação é agora. É nessa encarnação. Esquece um pretérito, até porque eu não lembro dele. Para que eu vou preocupar o que eu fui, o que eu deixei de ser em outras vidas? Para que eu vou fazer uma regressão espiritual? Para quê? Não preciso. O autoconhecimento de mim mesmo, saber o que dói no meu calo, eu sei o caminho que eu devo seguir. O que eu tenho que trabalhar em mim são os valores que vão me conduzir a essa conduta sem esforço, no automático das minhas ações. E para isso eu tenho que vencer um punhado de coisa. Não é assim? Eu tenho que aprender a perdoar. Eu tenho que perceber e aceitar as diferenças. Eu tenho que perceber que todos somos iguais. Que não existe na sociedade faixas diferentes. Porém, a gente está falando de espírito. Enquanto espírito, todos somos imortais. Enquanto espírito, no meu perispírito, está tudo igualzinho a do outro. Porém, as aquisições lá já feitas é do meu caminhar na individualidade. A nossa vida é em comunidade, a nossa vida na atmosfera doméstica é simplesmente fortalecimento da minha caminhada. Resgatando compromissos que estão lá em Antão. Resgatando situações que eu não dei conta. E agora a vida me convida a dar conta, trazendo para próximo de mim aqueles que eu preciso me espelhar, ou que eu preciso melhorar na minha conduta. Porque senão, qual o objetivo da família, gente? Fazer filho? Só? Claro que não. Claro que não. O Evangelho é recheado disso. Honrai pai e mãe, amar o próximo como a ti mesmo. Olha o convite de Jesus, gente. Saia da estrada de Emaús. Porque a dor, ela faz parte, mas ela não tem que fazer parte a vida inteira. É o histórico espiritual de cada um, mas a dor não precisa fazer parte. Ela pode ser transformada. E a transformação depende só de nós. Porque senão eu vou ficar no processo de dor até quando? Eu sou imortal. Compete a mim a mudar essa condição para melhor. Abre mão de valores. Abre mão de circunstâncias que não me levarão a lugar nenhum. A não ser a cultura do ego. Onde a minha personalidade fala alto. Aonde os direitos são os meus e não do outro. Aonde o meu olhar é para todos e não só para mim. Aonde eu quero que o filho siga aquilo que eu estou exemplificando, sem respeitar a individualidade dele. Aonde a minha esposa tem compromisso para comigo. E o olhar não é esse. O olhar é de caminhada na humanidade enquanto próximos estamos, na condição de marido e mulher, na condição de filho, na condição de pai. Para que esse conjunto harmônico possa refazer valores. Principalmente valores morais, valores de ética e valores espirituais. Jesus veio para transformar a humanidade para o bem. Sem invasão de privacidade, gente. Não podemos olhar as questões espirituais como se fosse obrigatoriedade. É convite. Não é obrigação. Sou espírito imortal. Ok? A minha imortalidade vai me levar aonde? A imortalidade. Em que mundo? Aí vem as circunstâncias da mudança necessária.
No mundo de prova e expiação que é hoje, mudando para a regeneração, depois mundo feliz, alguns milhares de anos mais à frente. O meu processo evolutivo, enquanto meu livre-arbítrio quero aqui ficar, vai não estar, gente. Por questão de sintonia, aonde eu vou me estabelecer enquanto espírito imortal, dentro da minha ética, da minha filosofia egóica? Mundo primitivo. Deus cria constantemente bilhões de galáxias, bilhões de mundos. Que mundo me pertence? Aquilo que me fez enquanto artífice de mim mesmo. É ali que vai me caber, não por injustiça, mas por merecimento. Não é cada um segundo as suas obras. É que obra estou fazendo? O que estou movimentando a minha individualidade para que eu possa habitar mais tarde ao lado de Deus, na cocriação divina. Aonde corpo físico eu não vou ter, serei luz, serei energia. Nesses bilhões de mundos, bilhões de planetas, bilhões de sóis, aonde estarei eu? Que consciência é essa? Que lá um dia serei eu. Mas isso tudo é caminhada. Tudo isso é aquisição. Assim quis Deus a cada uma das suas criaturas. E vem os caminhos da vida nos convidando assim. Tudo programadinho, gente. Não se assustem se aquele que rouba hoje. Não se assustem com as bombas que caem na cabeça daqueles que são inocentes perante o nosso olhar. Ok, gente? É duro falar isso, mas perante o nosso olhar. Porque senão, onde estaria Deus? Permitindo que filhos, seus irmãos, filhos do mesmo pai, como ele, sofresse alguma agressão, perdesse a vida. Que Deus é esse? Não é o meu Deus. Deus é amor. É difícil, porque a nossa humanidade ainda é em sintonia com a fraternidade, um abraço fraterno, vai se sentir chocada com tanta atrocidade que acontece em defesa de um deslocado, ou de ideias filosóficas, ou de religiões esquisitas. Mas Deus, gente, está acima de todos nós, sabe o destino dessa humanidade, dessas criaturas, porque Ele é amor. Então, nesse momento, faça uma prece. Ore pelaquilo que está proporcionando toda essa agressão à humanidade. Porque vai pagar a conta. É lei de Deus, não castigo. Vai chegar um momento, mas eu ainda estou sob a tutela desses, regido por leis que eles criaram e que eu não concordo muitas das vezes. Mas me localizo aqui nesse lugar, nesse mundo de prova e expiação ainda. Então, coloque na mão de Deus o seu caminhar, haja em atitude, em sintonia com esse princípio, fora da caridade da salvação. E deixe os questionamentos que fogem à nossa interpretação a nível de espírito, que Deus conceda, que Deus normalize a nossa consciência, deixando paz de espírito, paz de consciência, e que os caminhos estão na mão de Deus. A humanidade caminha do jeito que ela dá conta, porque Deus não invade privacidade de ninguém. Queres criar bomba? Pois crie, a tecnologia está aí. Queres proporcionar guerra? Que crie, aí você tem condição de fazê-la. Que venha o escândalo, mas haja porque essa é a mão desse escândalo venha. Ou seja, gente, cada um segundo as suas obras, é simples. O que te compete enquanto espírito desperto? Faça o bem daquilo que já consegues, daquilo que já dá conta. Porque assim está contribuindo para a evolução individual sua e no coletivo. Onde você está inserido, aonde? Na família, no trabalho, na sociedade. Não questione as condições da vida. Porque Deus sabe mais e nós ainda sabemos quase nada. O que existe no plano espiritual nos esperando, gente, enquanto espíritos imortais, a gente não acredita.
não sabemos ainda o que tem de benefício do outro lado. Não sabemos. Para ter uma ideia, só uma ideia. Quando a gente olha com fotografia, nós espíritas, e encaramos lá e vemos a cidade de nosso lar, lindo, construções arquitetônicas lindas, lagos, cores diferentes, nada daquilo existe, gente, a nível material. Porque no plano extrafísico não tem matéria. É só planejamento de engenheiros siderais que programaram tudo aquilo, trazendo a conduta de assimilação em sintonia. Da mesma maneira, o umbral físico não existe. Vou mandar uma carta para um tal. Rua fulano de tal, número tal, CEP número tal. Não vai chegar, gente. Porque não existe fisicamente. Ele está aqui na nossa consciência. Umbral é condição mental. Quando eu saio dessa condição mental por busca própria, eu já não adoeço. Porque a saúde começou aqui. O corpo só absorveu, gente. Limpeza de perispírito. Nós, hoje, em dificuldade de equilíbrio da saúde, é limpeza de perispírito. Para que numa outra encarnação, ela já não exista mais. Misericórdia de Deus. Tudo está no pensamento. Quando eu abro essa caixinha, eu enxergo possibilidades que eu não sabia que existiam a me esperar. Mas eu tenho que criar base. Valores que eu ainda tenho que, como as dificuldades que a gente costuma dizer, o sabonete de Deus agindo em nós. Falta um minutinho. Acabou. Falei, gente, que a gente ia começar e não conseguia terminar, ainda tem coisa aqui. Bom que você volta, né? É sempre assim. Terminar. A gente não consegue terminar. A gente traz aquilo que a intuição vai nos chegando, a gente procura seguir um roteiro, mas muitas das vezes eu particularmente me deixo levar. Eu não sou palestrante de ofício, gente. Eu não tenho esse cacuete, sabe? De tempo cronometrado, de seguir aqui, terminar e fazer um gancho final. Não tem esse cacuete, infelizmente. Né? Apenas vou levando, estou trabalhando. Que Jesus abençoe todos vocês, eu agradeço por vocês terem me ouvido, tá, gente? Às vezes é maçante, sabe? Eu ainda sou perfeito, tá bom? Fiquem em paz, tenham um bom domingo, viu? Nós que agradecemos.